Graça e paz, seja muito bem-vindo. Hoje já é o 21º dia em que estamos orando, estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, Deslocando o Espírito da Orfandade, tá? No reino da cura interior, todas as mentiras, medos e fortalezas levam a Satanás. E Satanás, ele tem colocado hoje uma ação muito intensa para a destruição das famílias, porque as crianças já crescem abandonadas pelos seus pais, e isso faz com que seja gerado um sentimento de abandono, de solidão, de alienação e de isolamento. E esse sentimento ele passa a ser uma mentira, no qual Satanás começa a reinar, a governar e a liberar demônios para atuarem sobre o espírito de orfandade. Então, o espírito órfão, ele incorpora a mentalidade de um filho ou filha separado de o seu pai amoroso, pai celestial, né? E desse sentimento é gerado abandono, né? É gerado sentimento de abandono, mentiras, pecados e atos egoístas, tá? Que florescem para remediar a perda do pai, porque a perda do pai vai resultar numa perda de identidade, de provisão e de proteção. É isso que vemos no mundo e na igreja também, acontecendo muito. Então, quando nós superamos essa questão através da palavra de Deus, nós começamos a desenvolver um relacionamento com o Pai Celestial, e aí Deus começa a restituir a provisão, a proteção e a identidade, tá? Então, Stephen de Silva é um ministro lá da Bethel, né? Ele fala no livro que o espírito órfão, assim como o espírito de pobreza, ele não é um demônio, ele é uma mentalidade, é uma mentira que Satanás coloca na mente das pessoas. E ele fala assim que para remover esse espírito só funciona quando se conecta a pessoa ao coração do Pai. Tá? E através desse encontro, as pessoas elas conseguem renunciar à parceria com a mentalidade do espírito órfão e aceitar o espírito de adoção que está lá em Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para ficar com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, para nos libertarmos do espírito órfão, devemos aceitar o espírito de adoção de Jesus Cristo, e para isso precisamos renunciar os laços com a mentalidade órfã e aceitar as verdades de Deus, tá? Então, para identificar o espírito órfão, aqui tem alguns exemplos. Eu estou sozinho. Então, eu odeio quando os outros têm sucesso. Isso faz parecer ruim para mim. Isso me faz me sentir rebaixado, né? Tem pessoas que se sentem assim. Eu sou indesejado, é outro tipo de pensamento. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Ninguém vai cuidar de mim. Eu não sou digno. Se eu quero amor, eu preciso ganhá-lo. Então, ele não entende que para se ganhar amor, primeiro você tem que doar. Né? Primeiro você dá, depois que você recebe. Até em relação à prosperidade, primeiro você dá generosamente, aí depois que Deus te devolve em medida, recalcada, sacudida, transbordante. No reino espiritual funciona assim. Eu tenho que me automedicar, tá? É um pensamento órfão, não há nada de errado comigo, eu apenas preciso continuar trabalhando. A dor vai cuidar dela mesma, eu preciso tomar um remédio. Eu só tenho valor quando eu sou um sucesso. É outro tipo de pensamento. Se eu tiver sucesso em minha carreira, eu finalmente conseguirei a aprovação. Outras pessoas são apenas objetos para eu usar. Tenho que aproveitar ao máximo meus relacionamentos. As pessoas são um passo necessário para eu subir, tá? Então, todos esses tipos de exemplos refletem uma mentalidade órfã.
tá? Então, tudo isso são mentiras destinadas a manter as pessoas com medo, isoladas e separadas de Deus, tá? E isso se leva a um medo da falta da provisão, proteção e identidade. Então, aqui conta o exemplo de um rapaz que ele começou a estudar junto com os dois amigos, e ali, devido à correria do dia a dia, ele foi percebendo que os dois amigos foi se saindo melhor na escrita. Eles eram 3 escritores, e ali ele foi desanimando, porque ele foi vendo que o sucesso deles estava sendo muito mais rápido, enquanto ele, por questões de trabalho e tudo, ele não estava conseguindo se dedicar e evoluir como os outros. Então, esse exemplo conta que ele chegou até mesmo a abandonar o desejo de continuar sendo escritor, até que a esposa dele conversou com ele, incentivou ele a continuar, e ali ele renunciou também. Ele procurou o ministro Souza, e ele entendeu que ele estava criando um ressentimento pelo sucesso dos amigos, né, e a ponto dele desistir da carreira dele como escritor por conta que ele não estava no mesmo patamar, né? É um exemplo simples, né? Mas a gente às vezes percebe isso dentro da igreja. Se um não flui mais do que o outro, né? Então cria aquelas rixas, se um não canta melhor, enfim, essas coisas. E também no mundo, né? No mundo mesmo, natural. Então, essas atitudes, elas estão em oposição à imagem de Cristo, tá? E esse tipo de pensamento de orfandade, esse tipo de mentalidade órfã, é para colocar um contra o outro. Essa é uma das razões pelas quais o espírito órfão ele é tão perigoso. Quando as pessoas andam como órfãs, elas acreditam que nunca há o suficiente. Então elas começam a afetar as suas próprias promoções, os seus sucessos, e isso vai causando briga com as outras pessoas. Alguns vai alienando-se ainda mais daqueles que a rodeiam, né? Vai criando rixa, vai criando confusão. Então tem a mentalidade de vítima, que a gente já viu em um outro capítulo, no qual falamos sobre paternidade. Tem o espírito de vítima, que é aquela que se acha incapaz, e o espírito de vilão é aquele que se acha o autossuficiente, aquele que despreza as pessoas, que se acha superiores, tá? Então, os dois têm o espírito de orfandade. E qual é o mais perigoso? O órfão, o vilão. Os dois são perigosos. É necessário cura para os dois, tá? Porque os dois estão com a mentalidade aprisionada no medo, na orfandade, tá? Então, aqui conta outro exemplo de uma mulher que era triste e depressiva, e ela precisou liberar perdão, tá, para o pai dela. Até mesmo porque ela nem chegou a vê-lo, né? Foi com 3 dias de vida, ele abandonou. Mas um modelo de oração que talvez sirva para você. Eu escolho perdoar meu pai por nos abandonar, por não ser nosso provedor e protetor, e por nem mesmo estar em minha vida durante meu crescimento. Eu renuncio à mentira de que não sou digna de ser uma filha. Deus Pai, que verdade você quer que eu saiba? Tá? Esse é um exemplo que na nossa nação é bem costumeiro, né? Ver isso, ver esse tipo de situação. E muitas vezes a gente joga essa raiva, essa mágoa para nosso Deus, né? Então precisamos perdoar, liberar perdão, substituir a mentira pela verdade e identificar através do Espírito Santo se algum desse tipo de mentalidade, dessa mentalidade órfã ainda persiste em nossas vidas, porque podemos ir mais profundo e mais além. Sempre tem mais para ir com Deus, tá? E aqui é um próximo passo para você chegar mais perto de Deus. Amém? Então,
que você venha refletir agora sobre algumas questões que eu vou ler aqui, tá? Se for o caso, você pode ir pausando o vídeo e voltando. Você vê alguma impressão digital do espírito órfão em sua vida? Você luta contra a concorrência insalubre? Você tem dificuldades de celebrar o sucesso de outras pessoas em áreas onde você precisa de avanços em sua própria vida? Você se sente isolado, rejeitado ou menor que os outros? Você se sente superior aos outros ao seu redor? Você se sobrecarrega para ganhar aprovação ou sucesso? Você se identifica mais com um órfão impotente? Você acha que é vítima de preconceito em seu trabalho ou escola? Você sente que não consegue tirar um momento de descanso na sua vida? Você se encontra reclamando do que a vida te causou? Você se sente como se as pessoas o tratassem como uma medida de desrespeito? Você se identifica mais com um órfão poderoso? As pessoas te veem como uma pessoa má e exigente? As pessoas sentem que você é indiferente ou rude? Você às vezes se vê melhor do que as pessoas ao seu redor? Amém? Então reflita, pergunte ao Espírito Santo, traga isso ao Espírito Santo e eu vou orar, amém? Senhor, nós encerramos este capítulo, esse livro, Senhor, aonde nós estudamos sobre a Tua Palavra, sobre cura, libertação e salvação. Senhor, nós consagramos a Ti esse conhecimento e nós submetemos os nossos pensamentos à obediência de Cristo, Senhor, até que venhamos ser mais parecidos contigo. E nessa hora submetemos a mentira, Senhor, de que estamos só, a mentira, Senhor, de que devemos buscar, Senhor, com as nossas forças, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, que nós venhamos a entender que nós temos um bom Pai e que o Espírito que aclama Abba Pai possa hoje batizar a cada um, Senhor, com um batismo de paternidade. E esse Espírito que clama Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, ele venha em nome de Jesus com intensidade sobre a vida dos teus filhos e cada geração aqui representada. E que cada um possa crescer, Senhor, crescer nesse relacionamento com Deus Pai. Senhor, nós liberamos perdão a Ti. Senhor, se há alguma barreira ainda impedindo que os teus filhos venham a acessar, Senhor, a Tua verdade, que essas barreiras se movam agora e que na autoridade do nome de Jesus, o Espírito de vida, o Espírito de Deus Pai, agora se manifeste com poder, Senhor, e venha libertar os teus filhos, libertar e transformar, curar, salvar, Senhor, redimir, restituir cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, orando e buscando mais de Ti. Que o Teu Espírito venha convencê-los, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, convencê-los da verdade que está, Senhor, na Tua palavra, a Tua verdade que é o pão, que nos alimenta e que nos faz mais fortes e vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nós encerramos este período de oração. Agradecemos a Ti, Senhor, por essas autoras, pelo Ministério Bethel, Senhor, por escrever e por fazer vários cursos, Senhor, que nos permitiram ter, Senhor, um pouco dessa ferramenta, Senhor, para que hoje venhamos aplicar nas nossas vidas, Senhor, e sobre aqueles que amamos. Pai, nós te bendizemos, Senhor, e declaramos, Pai, o sozo completo na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,
Um forte abraço. Ficou faltando 2 capítulos. Esses 2 capítulos falam vivendo em equilíbrio saudável. Esse equilíbrio é justamente você buscar esse relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sempre submeter algum sentimento seu, algum pensamento à verdade da palavra de Deus, questionar o Espírito Santo, sabe? E ter cautela mesmo e buscar sempre estar substituindo as mentiras em que você foi liberto pela verdade, tá? A neurociência ensina que você precisa repetir 3 ciclos de 21 dias, um novo hábito para substituir um antigo. Então, se é uma mentira, repita a palavra de Deus todos os dias, todo momento, que aquela mentira ela voltar, você rebate com a palavra de Deus. Então, ele ensina basicamente isso. E o capítulo 12 fala que é a arma da obediência. A obediência ela é definida por seguir as exigências de uma lei ou pessoa de autoridade. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é uma lei, e toda lei quebrada ela nos quebra, né? Como diz o pastor Cote. Então, se a gente quebra uma lei, a lei nos quebra. Porque há consequências. E aqui fala de sempre andarmos em obediência. Obediência à palavra de Deus e obediência às nossas autoridades. Se as nossas autoridades estão erradas, é Deus que vai prestar conta com essas autoridades, né? Então você já tem o discernimento de espírito para orar e apresentar diante de Deus se há algo que inflige a palavra de Deus, como você deve agir, mas você precisa, eu e você precisamos andar em obediência, e essa obediência, ela vai vir através desse relacionamento e de devocionais, da palavra de Deus, de oração e adoração, tá? É necessário investir tempo, é necessário você conhecer um Deus que talvez antes você não conhecia, e você precisa se relacionar, você precisa falar com ele. Ele anseia cada dia, sabe? Assim como lá no Jardim do Éden, não era Adão que ia atrás de Deus, era Deus que ia se encontrar com Adão, sabe? Deus nos criou para nos relacionarmos com ele, e ele busca ansiosamente que você relacione-se com ele, com Jesus, com o Espírito Santo, e que você seja pleno, porque essa é a vontade dele e ele tem pressa para que isso aconteça. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço, tá? Eu espero que esses momentos tenham sido um instrumento dos céus para trazer cura, salvação e libertação na sua vida. Amém?